Caça-Fantasmas. Mais além, né? Além. Berinho, nós tivemos finalmente o lançamento de Caça-Fantasmas, né, cara? O novo Caça-Fantasmas. O novo Caça-Fantasmas tão esperado, que era para ter sido para 2020, mas por conta da pandemia atrasou-se muitas coisas, Pois né? é. E Jason Reitman, filho de Ivan Reitman, Exato. traz um filme aí pra nós, até que eu considerei legal, cara. Pois é. E você? É debatível isso aí pra mim. É debatível. Esse filme, apesar dele ter muitas coisas boas, muitos momentos interessantes, eu acho que o problema principal, dando aquela resumidazinha, né? É que ele não se sustenta por si só. Ele é um filme que ele depende muito do lado afetivo que você já tem com a franquia, com as referências ao passado, e isso aí acaba me juntando com alguns personagens que são personagens assim, pouco memoráveis, que não contribuem muito em termos de tipo assim, de serem personagens que você quer acompanhar, que você quer ver outras vezes. Pra mim, ele acabou se tornando um filme assim, bem esquecível mesmo, de verdade. Caça-Fantasmas Mais Além conta a história de uma família que se muda para o interior para viver numa fazenda onde era a casa do falecido avô, e acabam descobrindo que ele era Egon, um dos caça-fantasmas originais. Exato. Ele é como se fosse uma continuidade da família. Ele tem esse lado familiar que me veio assim muito forte. E eu até entendo as referências e o respeito que o Jason Reitman teve pelo pai, no sentido de prolongar uma história que foi tão bem criada e é memorável para fãs até hoje, né? O núcleo principal dessa família nós temos a mãe, né, que o pai já faleceu, se eu não me engano. Isso aí não importa. Na verdade é separado. Separado, não sei. E dois filhos, né? No caso é um mais velho, que é o Finn Wolfhard, que é aquele o ator famoso pelo Stranger Things. E a McKenna Grace, que é tipo assim uma das grandes promessas de atuação do Hollywood, né? De Hollywood Muito de boa. hoje em dia. Ela interpreta aquela nerdzinha gênio e ele interpreta o adolescente querendo se integrar com a galera. Por um lado, é interessante você ver realmente eles escolherem fazer um caminho bem diferente dos Caça-Fantasmas, até porque a gente para lembrar daquela abominação que foi o Caça-Fantasmas de 2016, né? Acho que é 2016. Mas, mano, não. Que aquele tem. filme ali é horrível. É horrível. É um lixo do lixo. Aquele filme ali não tem nada que se salve. Já diferente desse, Isso. esse filme realmente ele tem uma premissa interessante. Ele até lança um lance assim desse drama familiar, do trauma familiar, porque ele foi um avô ausente, um pai ausente, né? Isso. E você aos poucos, na verdade o filme ele é um grande mistério que vai sendo desvendado aos poucos. Tanto eles começarem a entender as decisões que o Egon tomou ao longo da vida, Isso. né? E também você começa a descobrir qual é o mistério que está acontecendo, porque começa a ter manifestações sobrenaturais naquela cidade. Então isso é interessante porque é único. Não é o Caça-Fantasmas antigo, né? Assim, não é uma tentativa de refazer as cenas exatamente iguais, mas ao mesmo tempo ele tenta ter uma voz própria, ele é um pouco mais infantil, até por causa dos protagonistas também e tudo mais. Então isso é de se admirar. Uma coisa nesse filme que me tocou profundamente, como eu disse, foi a questão da família, né? E isso eu achei interessante porque o personagem do Egon, pra mim, sempre foi muito marcante. Sim. Na verdade, todos os 4 Caça-Fantasmas são muito marcantes, né? Agora, o Egon, ele era como se fosse o gênio, né? Dos Caça-Fantasmas. Ele era o cientista criador, né? O cara que criava as armadilhas, criava toda a concepção de captura. Eu acho que nesse ponto o filme tem uns momentos que eu achei bem interessantes. Se você for puxar pelo outro filme, como você mesmo citou, cara, tipo assim, esse filme ele conseguiu, enquanto esse está aqui lá embaixo, esse outro deu um salto muito maior, apesar de o Jason Reitman fazer uma história que claramente, isso é um ponto que eu achei negativo também, que ele meio que continuou uma história que é do primeiro filme. É como se aquilo assim, então estava previsto para continuar isso aí, né? Beleza, mas os elementos não são tão novos como a gente esperava que fosse. Pois é. Eu agradeço o respeito, me toquei em vários momentos nesse filme, cheguei até a me emocionar, mas eu acho que realmente, como você disse, o filme não se sustenta somente nisso. O problema principal desse filme pra mim é que ele não tem cenas memoráveis. Enquanto os Caça-Fantasmas, tanto um como o 2, é praticamente difícil de você não lembrar de todas as cenas. Isso. Porque aqueles personagens, eles são por si só muito interessantes. Se o filme fosse aqueles Caça-Fantasmas andando na rua fazendo a feira, seria um filme legal, seria divertido. Porque eles são bons por si só. Então, o problema fica nesse. Porque as pessoas pensam que o bom do filme é a aventura, é a ação, é o conceito. E não é apenas, são aqueles personagens. Então esse filme falha porque os personagens não são pessoas que
que a gente fica motivado então a ficar você diria acompanhando. que falha em personagens. Falha em personagens, Pronto. exatamente. Como ele passa muito tempo, ele acaba se tornando, é uma coisa que eu falei, ele é o filme, eu acho que o filme mais previsível da história. Não teve absolutamente nada que aconteceu naquele filme que ao longo do filme você não vai deduzindo que vai acontecer. Ou seja, é um filme raso, ele é um filme que não tenta usar muito nesse aspecto, e isso pra mim realmente foi muito fraco, porque ficou cansativo. Todos os passos, todas as surpresas que foram acontecendo, É a mesma coisa. você sabia que ia acontecer antes daquilo. Você sabe que eles vão começar aos poucos descobrindo os equipamentos dos caça-fantasmas. Aí eles pegam aqui o negocinho de detectar os fantasmas. Fantasma ali, pronto. Isso aí, meu amigo, ele faz a maior propaganda daquilo. Aí vai revelar o carro, aí faz a maior propaganda daquilo. Aí vai revelar a mochila, aí faz a maior propaganda daquilo. O carro melhorado, viu? O carro estava até melhorado. Porque passou os anos, né? Ele deve ter ido mexendo sempre. Isso. Então, tipo assim, o filme, ele tem essas duas revelações. O mistério que está acontecendo e o pessoal descobrindo os equipamentos e as coisas dos caça-fantasmas. E agora, assim, entrando em leves spoilers, eu queria até comentar o seguinte, que ele remete muito aos elementos sobrenaturais do primeiro filme. Sim. Sem ser específico. E até isso não fez muito sentido. Você consegue entender exatamente o elo que teve entre o que acontece no primeiro e por que está acontecendo novamente nesse. E, por exemplo, até você deve ter visto no trailer. Tem momentos que você vê lá uns bonequinhos de marshmallow. Monstros de marshmallow aparecendo. Não faz sentido. Não faz sentido, Não faz sentido. Por que não faz sentido? Por que apareceu um monstro de marshmallow no primeiro filme? Porque o Ray escolheu um desafiador. Não. Ele escolheu uma forma. Ele Ele fala assim: para combater. E morram. O Gozer fala isso: escolham e morram. Ou seja, apareceu aquele monstro de marshmallow gigantesco porque o Ray pensou naquilo, o bicho, vocês escolheram, e apareceu gigantesco. Só ficou se olhando. Nesse filme aparece e não tem sentido. O vilão principal, pra mim, não faz sentido ele aparecer do jeito que ele apareceu e dar aquele canto com base no que a gente já conhecia dos Caça-Fantasmas. Mas as surpresas, as revelações, os momentos assim, tipo, oh meu Deus, isso aconteceu mesmo. Por que está acontecendo isso? Não são tão marcantes porque você já prevê aquilo a milhas de distância, assim, você já consegue prever que aquilo vai acontecer. Eu não preciso de um filme dizendo pra mim que o Caça-Fantasmas é bom. Eu sei que Caça-Fantasmas é bom, eu já trago isso. Eu queria ver um filme que pegasse a história do Caça-Fantasmas e levasse adiante. E esse filme não fez isso. E até para parar pra pensar um pouquinho, amigo, quantos fantasmas aparecem nesse filme? Pouquíssimos. Na verdade, um fantasma. Aí, claro, você tem uma sequenciazinha que aparece um ou outro, bem mais rapidinho, mas só tem um fantasma. Caramba, eles fazem um filme que é claramente referência à geleia. Exato. Então, tipo, eles têm eles tinham tanto potencial para poder realmente fazer coisas inovadoras, eles fazer algo muito abaixo, muito menor, certo? Eu não tenho problema com os protagonistas serem crianças, do filme não ser adulto como o outro filme era, porque na verdade Caça-Fantasmas, se você parar para pensar, ele não é um filme infantil. Não. Ele é um filme adulto que as crianças gostam. E isso era o que eu acho fantástico nos anos 80, cara, que a negada hoje em dia não tem a capacidade de repetir. Eles fazem um filme que é para adulto, um filme sobre adultos, vivendo problemas adultos. Eles tinham problema financeiro, problema de relacionamento, problemas sociais, não sei o quê. Isso uma criança não vive isso. Mas no filme a criança assiste aquilo e consegue compreender e consegue se motivar com aquilo. Então eu achei que até, por exemplo, o uso da trilha sonora, cara. A trilha sonora que eles usaram, que remete àquela coisa meio urbana, meio musiquinha, né? Aquele pianinho tocando, não sei o que, das músicas clássicas do filme antigo, não se encaixam naquele ambiente, naquela atmosfera, naquele clima de uma fazenda no interiorzão. Sabe? Elas são músicas que tem uma pegada urbana zona. Aí, macho, eu achei o filme, sendo bem honesto, achei um saco. Eu acho que dá pra você até prever um pouquinho, você vendo pelos trailers, que em algum momento vai ter alguma coisa com os Caça-Fantasmas antigos, né? Agora, quando acontece pra mim, eu achei extremamente previsível. Eu achei que, tipo assim, abandonou o filme principal que a gente estava vendo e se tornou um outro filme. Tem momentos bacanas. Eu gosto dos atores meninos, eu acho que eles são bons protagonistas, mas eu acho que no final das contas é um filme repetitivo, previsível, cansativo, que se sustenta apenas nas memórias pelo filme antigo. Então eu diria que esse filme é o ó. Se nós pegarmos uma franquia como a do Caça-Fantasmas, que não é fácil você pegar um roteiro original como aquele, dos dois filmes. Porque a gente sabe que claramente
O segundo filme, trazendo um pouco por passado toda essa história, ele é claramente uma continuidade do primeiro, parece que é a mesma coisa, só que com outro vilão e como se tivesse mais dinheiro para fazer uma coisa diferente e melhor. Pronto. Mas existe o primeiro, para mim, ele é experimental e funcionou. Aquele filme, ele funcionou como ninguém esperava. E aí fizeram a sequência, né? Depois de anos depois, aquele que foi feito com as protagonistas que são mulheres, que não tem nada a ver até pelo fato de ser mulher, não tem nada a ver com as atrizes, tem a ver pela roteiro, pela produção péssima, por tudo, ele é um lixo esquecível. Agora, esse, apesar de toda essa repetição, eu achei tipo assim, pronto, isso aí até que teve um certo caminho próprio, uma explanação para dar uma certa continuidade, e na minha opinião, não, isso aí dá um gancho futuro para a franquia, dá um gancho para haver coisas, e quem sabe depois disso haja algo diferente. Então o filme que era adulto, que você se pega pelos efeitos especiais, pelos personagens que são muito maturados, esse você não consegue ter isso. Mas apesar de eu ter achado coisas boas, eu diria que esse filme marromeno. Eu queria até mencionar que, pra mim, eu acho que o verdadeiro Caça-Fantasmas 3 é o jogo. É o jogo, né? Tem um jogo que foi lançado é do PlayStation 2. Que ele foi escrito, inclusive, pelo Harold Ramis, foi escrito pelo Dan Aykroyd. Todos eles voltaram e fizeram as vozes, todos os personagens principais e até os personagens secundários. Ele é realmente uma continuação do momento onde acaba o Caça-Fantasma 2. Eu achei muito bom. Eu considero ele mais 3, mais Caça-Fantasma, mais parte 3 do que esse próprio filme. Agora, realmente, vamos torcer que eles consigam, através do que foi introduzido nesse filme, levar para reconstruir, renascer a franquia. Mas eu não queria que fosse do jeito que foi agora. Eu queria que fosse outra coisa ainda, que eles experimentassem novamente e seguissem adiante novamente também. E é isso aí, galera. Obrigado por ter visto aqui mais um vídeo aqui do Foco Mania, beleza? Vamos trazer sempre mais isso pra você. Até o final do ano temos boas estreias. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, que ajuda o nosso canal a voltar aí, que a gente tá voltando com força. E já sabe, não perde mais um vídeo aqui do Foco Mania!